Até que Cristo se forme em vós, em mim, em ti, em nós. Até que Cristo se forme em vós, em mim, em ti, em nós. Caro irmão, cara irmã, que alegria poder chegar ao seu coração mais uma vez. O nosso desejo é chegar à estatura de Cristo. E até que Cristo se forme em mim, em ti, em todos nós, nós precisamos da graça de Deus. Por isso estamos aqui meditando, com o auxílio de Deus, com os textos de São João Crisóstomo, fazendo o nosso retiro, para que resplandeça no meu coração e no seu coração a luz do Cristo ressuscitado, que resplandece na treva, que insiste em perdurar dentro de nós. Quero acolher com muito carinho a Rose, que está aqui conosco hoje. Bem-vinda, Rose. Obrigada, Padre. É uma alegria estar aqui junto com o Senhor e com todos vocês ouvintes. E também o Fábio, sempre nos ajudando com o seu testemunho, com um sorriso bonito. Deus abençoe, Fábio. Obrigado pela sua presença. E quero pedir a você, se está gostando do nosso conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal. Curta, compartilhe para que o YouTube reconheça que o nosso canal tem relevância e indique este retiro para mais pessoas e mais pessoas possam fazer esta experiência tão indispensável de encontro com o Senhor, por meio da pregação, da meditação e da oração. Então vamos lá? Vamos dar início ao nosso retiro em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até que Cristo se forme em vós, em mim, em ti, em nós. Até que Cristo se forme em vós, em mim, em ti, Para que esse Cristo seja formado em nós, nós precisamos do auxílio do Espírito Santo. Por isso agora peçamos que Ele venha em nosso socorro. Abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, ilumine a nossa razão, ilumine a nossa alma, para que tudo aquilo que agora for meditado por nós, sirva para chegarmos à estatura do homem novo, até que Cristo seja formado em nós. Com fé, meu irmão, cantando, porque cantar é próprio de quem ama, como diz Santo Agostinho. Peçamos que o amado de nossas almas, o doce Espírito Santo, venha em nosso auxílio. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Peça, acenda em mim a chama viva do amor, ó Espírito.
provareis a face da terra. Doce Espírito Santo, Doce, doce Espírito Santo, doce Espírito Santo, exemplo quero ser da mãe do meu Senhor. doce Espírito, Doce, doce, doce Espírito Santo, doce Espírito Santo, fazei também de mim morada do Senhor. como um sacrário vivo que leva amor, Como um sacrário vivo levando amor, revelando coisas que eu não sei, revelando coisas que eu não sei, mistérios de um grande mistérios do grande autor. Se eu conhecer, por nada eu trocarei. Eu quero ser, Senhor, este sacrário vivo na força do Espírito. Como um sacrário vivo levando amor, revelando coisas que eu não sei, mistérios do grande autor. Se eu conhecer, por nada eu trocarei. Quando a gente conhece a profundidade do amor de Deus, a gente não quer trocar por nada. E essa profundidade do amor de Deus tem nos conduzido a uma experiência profunda de conversão. Para a gente começar bem, e já começamos bem, porque o Espírito que conduz-nos está aí com você. Eu convido a rememorar um pouquinho o que nós falamos na última semana. Você ouviu toda a pregação do primeiro dia? E aí? O que melhorou da semana passada até este nosso encontro? Tomamos consciência dos nossos pecados? Ou continuamos ainda anestesiados para a nossa vida espiritual, para a nossa comunhão com Deus? Lembram? São João Crisóstomo nos propõe 5 vias para a penitência, para a conversão. A primeira nós falamos, se você não viu, está aí o link para você acompanhar a meditação da primeira reflexão deste nosso retiro, que é a primeira via que São João Crisóstomo propõe, a reprovação dos pecados. Se a gente não reprova os nossos pecados, a gente não consegue chegar à altura, à estatura de Cristo. E aí hoje gostaríamos então de meditar sobre a segunda via de penitência que São João Crisóstomo nos propõe. Rememorando a sua homilia, a homilia de Diaboli Tentatori, ele diz assim sobre esta segunda via: a segunda via não é nada inferior à primeira, a sabê-la, não guardemos lembrança das injúrias recebidas dos inimigos. Dominemos a cólera, perdoemos as faltas dos companheiros. Com isso, aquilo que se cometeu contra o Senhor será perdoado. Eis outra expiação dos pecados. Se perdoardes os vossos devedores, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Então é justamente essa segunda via que nós vamos meditar hoje. O perdão das faltas que o próximo comete contra nós. O perdão, meus irmãos e irmãs, é de fato uma grande arma contra o pecado. No duplo sentido, porque quando somos perdoados, experimentamos a eficácia da graça de Deus que aniquila o mal dentro de nós. Quando nós recebemos perdão,
é uma grande dádiva, é um grande presente, é um grande dom, regozija o nosso interior. Faz com que o nosso coração se exalte, se glorifique, se encha de alegria. Mas, quando a tarefa vira, quando somos nós que somos chamados a dar perdão, aí a coisa fica um tanto quanto exigente. Porque nós temos capacidade de ofender muitas pessoas, sem perceber que estamos ofendendo-as. Mas a nossa intolerância a receber ofensas é muito maior do que a nossa capacidade de dar perdão. E é por isso que São João, na inspiração do Espírito, escreveu isto como uma forma de penitenciar-nos. Sabe por quê? Porque quando a gente dá perdão, a gente quebra a mãe de todo e qualquer pecado. Sabe qual que é? A soberba. Ou em outras palavras, o orgulho. A gente tem uma imagem um tanto quanto equivocada de nós mesmos. Às vezes nós nos colocamos num pedestal, amamos tanto a imagem que construímos, equivocada na maioria das vezes, de nós mesmos, que tudo aquilo que pode ofender esta imagem se torna para nós uma ameaça. Vamos nos tornando orgulhosos que não somos capazes de nos perceber mais indulgentes, miseráveis, pecadores. E aí, à medida que o orgulho vai inflando o nosso coração, não só nós não passamos mais a depender dos outros e nos achamos autossuficientes, donos de nós mesmos, mas como qualquer coisa que o outro fala, faça, ou até mesmo não faça, e que eu acho que possa vir a prejudicar a mim mesmo, se torna uma mágoa. Imagina assim, é como se nós fôssemos um belo vaso de cristal, ou melhor, que nós nos achássemos um belo vaso de cristal, e que o outro, ao chegar perto de nós e tocar, nós sabemos que a nossa mão tem uma certa oleosidade, Por mais limpinha que esteja, se você pega numa superfície muito lisa e aperta, vai ficar as marcas ali da sua mão. Isso é muito interessante. Nós que somos padres, tem hora que eu fico até um tanto quanto constrangido, porque os vasos sagrados de metal, a gente tem que manuseá-los, o cálice, a patena, e principalmente a patena, o pratinho onde fica a hóstia que será consagrada. E o modo como a gente pega fica cheia de digital embaixo. E aí nós, quando alguém esbarra no nosso caminho e deixa as marcas dele em nós, e às vezes nem são marcas profundas, basta um paninho, nem precisa estar úmido para tirar aquele embaçado do vidro, limpa, mas a gente se sente ofendido. Mas eu custei a ficar transparente, eu custei a ficar brilhando, e agora o fulano chegou, esbarrou em mim e me manchou. Sem perceber que no fundo, nós não somos cristais, somos argila, somos vasos de barro, e que, aliás, vivemos esbarrando uns nos outros, e pior do que embaçar é quando nós trincamos o outro. O orgulho faz isso conosco, nos cega, e quando a gente é chamado a perdoar, e há algo ainda mais difícil, a pedir perdão, nós vamos quebrando esta autoimagem que vamos construindo. Sabe por quê? Porque um orgulhoso não dá conta de dar perdão. A pessoa soberba, ela não se sente necessária de dar perdão aos outros, muito pelo contrário, acha pretexto sempre para dizer que o outro está errado, que ele que está certo, que o outro não merece o perdão. Aliás, perdão nunca é merecido. Se for por mérito, deixou de ser perdão. O perdão é sempre graça. O perdão é sempre dom. E é só os humildes, só quem como Maria sabe se fazer pequeno nas mãos do Senhor, é capaz de reconhecer que precisa de perdão. Precisa do perdão dos outros, precisa do perdão de Deus. E porque precisa de perdão, é capaz de dar perdão. Toma comigo para você entender a força do que é
esta via que São João Crisóstomo nos propõe na Quaresma, a palavra de Deus que está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 18, a partir do versículo 21. São Mateus, capítulo 18, 21 e seguintes diz assim: Pedro dirigiu-se a Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Digo-te, não até 7 vezes, mas 70 vezes 7. E acrescentou: O reino dos céus é comparável a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Quando começou o ajuste, trouxeram-lhe um que lhe devia 1000 talentos. Como o servo não tivesse com que pagar, mandou que fosse vendido como escravo junto com sua mulher, seus filhos e tudo o que possuía para pagar a dívida. O servo, porém, prostrou aos seus pés e suplicou-lhe pedindo: Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o Senhor teve compaixão, soltou o servo e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele servo encontrou um dos seus companheiros que lhe devia 100 denários. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga-me o que me deves. O companheiro atirou-se ao chão e suplicava: Tem paciência comigo e eu te pagarei. Mas o servo não quis saber. Saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Quando viram o que havia acontecido, os outros ficaram muito sentidos, procuraram o Senhor e lhe contaram tudo o que acontecera. Então o Senhor mandou chamar aquele servo e lhe disse: Servo malvado, eu te perdoei toda aquela dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter misericórdia para com teu companheiro, como eu fui misericordioso para contigo? E o Senhor se irritou e mandou entregar aquele servo aos carrascos, até que pagasse toda a dívida. Assim vos tratará meu Pai Celeste, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Meus irmãos, ao pronunciar essa palavra agora, digo com toda sinceridade, até tive uma espécie de arrepio por causa de sua força, porque Jesus não nos engana em nada. Diante da pergunta de Pedro: Senhor, eu preciso perdoar até 7 vezes. 7, porque na cabecinha de Pedro, 7 significa assim, é a perfeição. Toda vez que você vê o 7 na mentalidade judaica, significa a completude, a perfeição. É como se Pedro estivesse perguntando a Jesus: Jesus, eu preciso perdoar sempre perfeitamente? Jesus responde: não, é muito mais do que isso. É 70 vezes 7, para falar assim, nós não devemos ter o direito de reter perdão. E Jesus conta essa história e olha a força da palavra dele. É assim que o meu Pai Celeste tratará vocês, se vocês não perdoarem de coração todos aqueles que vos ofenderam. Jesus insiste isso. Na oração do Pai Nosso, ele ensina exatamente essa, a medida com a qual nós seremos perdoados por Deus, é a medida com a qual nós perdoamos. Não é assim que a gente reza? Não foi assim que ele nos ensinou? Perdoai as nossas ofensas. Vou traduzir melhor o português para ficar claro para você. Da mesma maneira que nós perdoamos a quem nos ofende. E aí, a gente às vezes se sente um tanto quanto, vamos dizer assim, constrangidos. Porque Deus não se cansa de nos perdoar, nunca. Mas nós nos cansamos muito fácil. Somos muito indulgentes para conosco, mas impacientes para com o outro. Somos mestres em pedir jeitinho para nós mesmos, mas não temos a capacidade de dar um jeitinho para que o outro
possa experimentar de mim aquilo que eu experimento de Deus. É por isso que Jesus diz: se a gente não exercita no perdão, a gente não vai conseguir receber o perdão. Porque a misericórdia, meu irmão, de Deus, ela precede a justiça. Deus só é misericordioso porque Ele é justo. Ter misericórdia não significa fingir que a gente não viu algo errado. Muito pelo contrário. O misericordioso é aquele que, porque viu algo errado, ajuda a fazer com que aquela pessoa que praticou a injustiça mude de vida e não pratique mais. Misericórdia não é simplesmente passar a mão na cabeça de quem está errado e falar assim: não, está tudo certo, bola para frente. Isso é desculpas. A misericórdia é: olha, o que você fez é errado, mas você tem chance de recomeçar. Você tem a oportunidade de fazer diferente. Como o carinha aqui no Evangelho devia uma fortuna e foi incapaz de agir com misericórdia daquele que devia centavos. Às vezes é assim. A gente falando numa linguagem um tanto quanto equivocada, mas para você entender, vamos contraindo dívida com Deus, né? Vamos fazendo como se Deus fosse um dispensador de bens. A gente vai pegando emprestado, vai agindo com a paciência de Deus e vamos acumulando uma dívida gigantesca. Mas quando alguém nos pede algo, a gente é incapaz de dar, de emprestar. Veja, meus irmãos, o perdão é a condição para entrar no céu. Grava bem isso no seu coração. Sem o perdão, a gente não entra no céu, porque primeiramente nós precisamos de perdão, perdão de Deus. Porque a cada dia a gente vai ofendendo o coração do Senhor, inconsciente ou conscientemente. Mas sem dar o perdão, eu não consigo receber o perdão de Deus. E quem disse isso não sou eu, foi o Papa Francisco. Na homilia dele do dia 17 de março do ano passado, 2020, na Casa Santa Marta. Olha o que o Papa Francisco disse. Parece que a riqueza própria do diabo seja esta: semear o amor ao não perdoar, viver apegados a não perdoar. E o perdão é a condição para entrar no céu. A parábola que Jesus nos conta é muito clara: perdoar. Que o Senhor nos ensine essa sabedoria do perdão, que não é fácil. E façamos uma coisa: quando formos confessar, formos receber o sacramento da reconciliação, antes nos perguntemos com sinceridade: eu perdoo? Se eu sinto que não perdoo, não faça finta de pedir perdão, porque não será perdoado. Pedir perdão significa perdoar. Ambos estão juntos, não podem se separar. E aqueles que pedem perdão para si, como este Senhor, a quem o patrão perdoa tudo, mas não perdoam os outros, acabarão como este Senhor. Assim vos tratará o meu Pai, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão, diz o Papa Francisco. Pedir perdão significa perdoar. Estamos falando muito de perdão, né? Mas o que é perdão? Quando a gente pega a palavrinha grega que foi usado neste evangelho, muito especificamente de Mateus, a palavra que Mateus usou aqui foi a palavra afieme. Afieme, vou explicar para vocês, isso é grego, o padre realmente está falando grego. Afieme é um conjunto de duas palavras, um prefixo, apó, mas a palavra riemi, de onde deu esse verbo, que o sentido primeiro do verbo é enviar para trás, deixar para trás. Por quê? Vamos lá, vamos entender a palavra para entender por que Jesus usou esta palavra e que nós traduzimos como perdão. Apó, que é a primeira parte da palavra, significa fora, afastado. É um movimento de dentro para fora. Apó é o mesmo que está lá na palavra apóstolo. Porque o apóstolo
é aquele que é enviado, mas é enviado de dentro para fora. Enfim, fecha parênteses. E o riemi significa enviar. Então, entende? A fiemi significa enviar para fora. Que na língua grega essa palavra é usada com dois sentidos: largar, colocar de lado. Então veja bem, se nós fôssemos definir linguisticamente o que é perdão a partir deste evangelho, a partir da Sagrada Escritura, nós falaríamos: perdão é deixar de lado, colocar para fora, ceder, largar. Largar não o outro, aqui é que está, mas largar o fato ocorrido. Preciso explicar isso para você. Vou explicar de um modo que o padre dá conta de explicar, pela via negativa, ou seja, pelo contrário. O que não é perdoar? Quando a gente não perdoa, a gente apega. É o que a gente chama de ressentimento. Porque o que acontece com o ressentimento? Vamos partir do ponto de vista muito prático, do ponto de vista físico. Suponhamos que o padre, isso é muito possível, tropece aqui e essa Nossa Senhora caia no meu pé. Na hora eu vou sentir uma dor, não é? Depois de uns dias, essa dor vai passar. Só que esta dor física, ela pode se tornar uma dor no coração. E aí, ao invés, eu vou falar isso muito superficialmente, viu, gente? Para vocês entenderem melhor. E aí, ao invés de eu largar este sentimento, onde ele ficou, lá no passado, eu vou trazendo ele para o presente, para o dia de hoje. E aí, é como se toda vez que eu olhasse para esta mesa, o meu pé sentisse aquela dor. Por quê? Eu não larguei lá no passado a dor. O pé está curado, já não tem mais nada. Mas o coração, toda vez que olha, sente de novo aquelas mesmas sensações daquele dia ocorrido. Veja, isso é o contrário do perdão. O perdão é deixar lá no passado o que aconteceu no passado. Tem gente que carrega coisas consigo há anos. Tem irmãos que não conversam mais com irmãos por bobagem, por questão de herança, por dinheiro, por picuinha, briga na justiça. E às vezes, pasmem, brigas já solucionadas. Mas ficou ressentido e está ressentindo até hoje. E aí vai acontecendo uma coisa terrível. Quanto mais eu vou ressentindo, aquilo vai machucando, o que nós chamamos em latim de mácula. Ou seja, vira mágoa. E se a mágoa não é tratada, vira ódio. Olha como é que as coisas vão crescendo. Tudo porque eu não fui capaz de deixar no devido lugar algo que aconteceu lá atrás. Eu vou carregando comigo. E cada vez que eu vou fazendo esse movimento de pegar lá atrás na minha história e trazer para o hoje, isso vai crescendo dentro de mim. Tem gente que não conversa mais com a outra pessoa, porque criou uma mágoa tão grande, mas já nem sabe mais o porquê. Quando as pessoas chegam para mim no confessionário, e já chegou gente assim, e eu perguntei: mas por que você não conversa mais com fulano? A pessoa responde assim: ah, padre, eu nem sei porquê. E eu assim: e por que você não conversa mais se você nem sabe o porquê? Por que você não reconciliou se você já não... Prestem atenção. Se fosse algo de importante, você se lembraria do porquê. Mas se você não se lembra do motivo, é porque é algo insignificante, que não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. E não faz. Mas a gente vai trazendo conosco e vai nos matando. Perdoar é separar-se do fato ocorrido, tomar uma distância mesmo.
é deixar que a coisa que aconteceu fique lá, onde ela aconteceu. Não significa sofrer de amnésia, não lembrar do que não aconteceu. Volto no exemplo do machucado. Eu tenho, se vocês prestarem atenção, tem uma cicatriz aqui na sobrancelha. Porque quando eu era menorzinho, pequenininho, eu saí correndo em casa, desembestado, para dar tchau para minha mãe que ia trabalhar, e sentei a testa no portão, não consegui frear no barranco, cortou. O que aconteceu? Algo simples, nem precisei ir no médico, não. Meu tio, que é da família, todo mundo tem um meio médico, né? Pegou um esparadrapo, juntou aqui a pele, pôs o esparadrapo, a pele mesmo colou, não precisou de dar ponto. Mas se você olhar bem, se eu puxar a sobrancelha, você vai ver a cicatriz. Posso bater, pode puxar, não acontece nada, não sente nada. A marca está aqui. Eu lembro, mas não me dói, não me causa mal algum, porque foi devidamente tratado na hora, lá no passado, e ficou no lugar. Veja, perdoar não significa não ter cicatriz, não é não lembrar, mas é não lembrar sem dor. É lembrar sem que isso fique purulento, machuque, cause rancor, angústia. Não é às vezes nem querer voltar como era antes, mas é dar à pessoa o direito de ir. Não que ela não tenha, porque às vezes ela até já se foi, mas ela não foi aqui dentro de mim. Perdoar é ser capaz de desvencilhar-se de tudo aquilo que nos afasta de Deus e do outro. E aí nós podemos perceber que o perdão tem efeitos gigantescos. E aqui eu não vou falar de mim, por mim, vou falar pela igreja. O Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2840, diz assim: ora, este mar de misericórdia, falando do perdão de Deus, não pode penetrar em nosso coração enquanto não tivermos perdoado aqueles que nos ofenderam. O amor, como o corpo de Cristo, é indivisível. Não podemos amar o Deus que não vemos se não amamos o irmão que vemos. Recusando-nos a perdoar nossos irmãos e irmãs, o nosso coração se fecha. Sua dureza o torna impermeável ao amor misericordioso de Deus. Confessando o nosso pecado, porém, o nosso coração se abre à sua graça. Bom, falei aqui da via negativa. Quando não perdoa, o coração se fecha. A graça de Deus não entra. Mas quando a gente perdoa, o que acontece? Primeiro, o coração se alarga, dilata. Eu volto a amar. Eu volto a dar de mim para o outro. E nesse processo de alargamento, as coisas caem no devido lugar, se assentam. E aí eu tenho até mais leveza. Às vezes até algumas dores no nosso próprio corpo que vão somatizando por causa da falta de perdão, são curadas. E o mais importante, quando eu perdoo, meu coração se abre para a graça de Deus. A imagem é mais ou menos essa para você entender. Imagina que o nosso coração seja um vaso, de novo, falando do vaso, né? Se esse vaso estiver cheio, um vaso de planta, imagina um vasinho de barro como esse aqui, sei lá, um vaso qualquer. Se estiver cheio de entulho, não tem espaço para colocar mais nada ali. Não adianta eu vir com terra para plantar uma flor, uma rosa, que não vai nascer, porque não tem jeito, não tem espaço, não cabe mais nada. Por que eu falo disso? Se o nosso coração está cheio de ressentimentos, não tem espaço para a misericórdia de Deus entrar. Não tem espaço para a graça fecundar o meu coração. E por mais que eu me esforce, não vai adiantar. Eu preciso tirar o entulho. Eu preciso esvaziar. Para aí sim ter espaço para a graça de Deus vir em nosso auxílio. Para a graça de Deus vir nos sustentar.
Mas aí, isso nem sempre a gente consegue com a nossa própria força. Aliás, quanto mais a gente vai ressentindo, mais difícil se torna perdoar. Quero terminar essa meditação com 5 passos concretos para te ajudar a viver o perdão. A não guardar a lembrança das injúrias recebidas. Primeira coisa que você precisa fazer: tomar distância do ocorrido. O que significa tomar distância do ocorrido? Deixar que os sentimentos se acalmem. Deixar, às vezes, a raiva, a ira, a indignação assentar-se. Deixar a razão também ficar no devido lugar. Dar distância mesmo. Eu não consigo ver a beleza da ermida aqui onde eu estou, porque eu estou dentro dela. Mas se eu me distanciar, se eu sair daqui, não vou fazer isso, porque tem que continuar a pregação, né? Se eu sair daqui e for lá para a praça e olhar para a ermida, eu consigo ver a beleza da ermida, porque eu tomei distância. Quando a gente toma distância, a gente consegue ver assim: opa, peraí, eu estou sofrendo por causa disso, por causa de dinheiro. Ainda que a quantia seja alta, eu vivia sem isso antes. Por causa de uma palavra que ele falou, mas eu não sou isso. Eu tenho consciência de que eu não sou isso, e por que isso está me afetando tanto? Toma distância. Deixa as coisas aparecerem por si. Segundo, depois que eu tomei distância, aí eu preciso olhar não para a ofensa, não para quem me ofendeu, mas eu preciso olhar para mim mesmo. A grande dificuldade que as pessoas têm em perdoar não está nem no primeiro passo, está no segundo. Porque elas preferem apontar o dedo para o outro e falar assim: a culpa é dele, do que perceber-se assim: eu sou farinha do mesmo saco. Eu sou capaz de fazer o mesmo ou até pior se eu estiver distante de Deus. Olhar para nós mesmos para percebermos o quão vulneráveis nós somos. Para te ajudar nessa meditação, eu gostaria de retomar um livro belíssimo, chamado Imitação de Cristo. Atribui-se a Tomás de Kempis, mas não sabemos ao fato se foi ele. O fato é que isso aqui é uma lição de vida para nós. E no capítulo 16 do livro 1, o autor nos ensina algo muito indispensável. Eu vou ler na íntegra. Porque quando a gente precisa olhar para nós mesmos, a gente precisa perceber a nossa vulnerabilidade para entender isso aqui. A tolerar os defeitos do próximo. Olha o que o autor diz. Eu vou pegar uma colinha, porque a letra aqui está muito miudinha, e senão nós vamos gastar muito mais tempo. Mas o autor diz assim: aquilo que o homem não pode emendar de si mesmo nos demais, deve tolerar com paciência, até que Deus disponha de outro modo. Considera que talvez seja melhor assim, para provar tua paciência, sem a qual não tem grande valor os seus méritos. Convém nesses embaraços pedir que Deus te auxilie para que possas levar com seriedade. Bom, o que ele está falando? Primeira coisa, eu preciso olhar para mim mesmo e perceber: tem coisa em mim que nem eu dou conta de mudar, como é que eu vou querer mudar no outro? Essa é a paciência de perceber. Se eu sou tão impaciente, como é que eu vou exigir do outro paciência? Se eu não dou conta de controlar a minha cólera, como é que eu vou pedir do outro que ele seja pacífico? E o que a gente não dá conta de mudar em nós mesmos, nós precisamos pedir a Deus. Depois, se alguém com 1 ou 2 advertências não se emendar, não fiques com raiva dele, mas encomenda tudo a Deus para que seja feita a sua vontade.
e ele seja honrado em todos os seus servos, pois Deus sabe tirar um bem até mesmo de um mal. Procura sofrer com paciência os defeitos e quaisquer imperfeições dos outros, pois tu também tens muitas imperfeições que os outros têm que aturar. A gente dá descontado por isso, né? Nós temos muita coisa que os outros têm que aguentar e a gente acha que não, que somos perfeitos. Se tu não podes modificar como desejas, como pretende ajeitar os outros à medida dos teus desejos? Muitos desejam que os outros sejam perfeitos, mas não estão dispostos a serem perfeitos. Ele continua: queremos que os outros sejam corrigidos com rigor, e nós não queremos ser repreendidos. Estranhamos a larga liberdade dos outros, e não queremos sofrer recusa alguma. Queremos que os outros sejam apertados por estatutos, e não toleramos nenhum constrangimento que coíba a nossa liberdade. De onde claramente se vê quão raras vezes tratamos o próximo como nós mesmos. Se todos fôssemos perfeitos, que teríamos então de sofrer nós mesmos por amor a Deus? Ora, Deus assim dispôs para que aprendamos a carregar um fardo uns dos outros, porque não há ninguém neste mundo que não tenha defeito, ninguém sem carga, ninguém com força e juízo bastante para si, mas cumpre que uns aos outros nos suportemos, consolemos, auxiliemos, instruamos e aconselhemos. Quanta virtude cada um possui, melhor se manifesta na ocasião de adversidade. Pois as ocasiões não fazem o homem fraco, mas revelam o que ele é. Bom, depois você pode ler isso com calma para falar deste segundo passo. Tomei distância, olho para mim mesmo e percebo que eu preciso ser tolerante, porque há muita coisa que os outros precisam tolerar. Terceiro passo, eu preciso querer perdoar. Uma vez que eu percebo que eu tenho os mesmos defeitos, eu preciso querer. Gente, tem muita gente que não quer dar perdão. Se a gente não quer, não adianta. Tem até um famoso ditado: quando um não quer, dois não brigam, né? E não briga mesmo não, porque nem Deus força a nossa vontade. Eu preciso desejar. E querer, a gente só vai conseguir com a força de um quarto passo, e que vai ser o tema da semana que vem: a força da oração. Porque quando eu rezo, Deus vai operando dentro de mim e vai mudando aquilo que está lá dentro do meu coração. Porque diz a palavra de Deus: é Ele, o Senhor, quem executa em nós o querer e o fazer. Para dizer assim, até o fato de querer, eu só posso se Deus me ajudar. Não basta. Deus precisa me ajudar não só a fazer, Ele pode nos ajudar também a querer. E por fim, depois que eu tomei distância, olhei para mim mesmo com sinceridade, olhei com misericórdia e vi a minha vulnerabilidade, tive a vontade de querer perdoar, pedi a Deus o auxílio, agora só depende de uma coisa: ter a decisão de colocar as coisas no devido lugar. A decisão, seja ela de chegar perto da Rose, se eu a ofendi, e falar assim: Rose, me perdoa, porque eu agi por impulso, não foi assim que eu queria dizer. Ou seja lá no fundo do meu coração dizer assim: eu perdoo a Rose por aquilo que ela fez e desejo que ela viva em paz e que Deus a abençoe. Este é o caminho. E por isso é uma via de penitência, uma via que nos corrige dos nossos maus instintos e que nos faz aproximar mais de Deus. Uma via que nos ajuda a parecer um pouquinho com Cristo,
a deixar que Cristo seja formado em nós. Sabe por quê? No alto da cruz, Ele nos deu o maior exemplo de perdão. No máximo dos seus ultrajes, Ele olhou para aqueles que o crucificaram e disse: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Veja, Jesus já nos ensina tudo isso que eu gastei quase 1 hora falando. Jesus reza porque Ele reconhece que nós não sabemos o que fazemos. Agora é a hora da gente pedir a Deus o perdão das nossas faltas nesse tempo de Quaresma, mas muito mais pedir que Ele nos ajude a perdoar a quem nos ofendeu. Enquanto cantamos, peçamos a Ele esta graça. Dá-me, Senhor, a força necessária para perdoar. Ajuda-me, Senhor, a não condenar, a não julgar, mas a distanciar-me daquilo que passou. Ajuda-me, Senhor, a olhar para as ofensas que sofri, as injúrias que me foram feitas, sem guardar o ressentimento. Perdoai também as minhas ofensas, porque eu quero perdoar, porque em vós encontrei o perdão. Eu quero perdoar, porque tu nunca cansas de me perdoar. Perdoai-nos, ó Pai, as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Se eu não perdoar o meu irmão, o Senhor não me dará o seu perdão. Eu não julgo para não ser julgado. Perdoando é que serei perdoado. Perdoai-nos, ó Pai, as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Ajudai-me, Senhor, a perdoar e livrai-me de julgar e condenar. Vou ficar sempre unido em comunhão ao Senhor e também ao meu irmão. Perdoai-nos, ó Pai, as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Vou levar para a vida a união que floresce nesta santa comunhão. Vivo em Cristo a vida de cristão. Sou mensagem de sua reconciliação. Perdoai-nos, ó Pai, as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Fecha os seus olhos um pouquinho nesse momento. E diante de Jesus que te pede hoje a graça do perdão, fale com Ele: Senhor, eu quero agora perdoar em primeiro lugar a mim mesmo. Quantas pessoas, Senhor Jesus, que precisam
de reconciliarem consigo, porque foram perdoadas por ti no sacramento da reconciliação, até deram perdão aos outros, mas não se perdoaram por ter caído em tentação, não se perdoaram por ter feito tais coisas. Dá-me, Senhor, a graça de reconciliar com a minha história, com a minha vontade, com os meus desejos, com aquilo que eu sou. Senhor, ajuda-nos a tomar distância das coisas que aconteceram. Ajuda-nos a ver com os teus olhos aquele momento daquela ofensa. Dissipa do meu coração e do coração dos meus irmãos todo sentimento que vamos cultivando de raiva, rancor, sentimento de impunidade, de justiça, sentimento de vingança. Jesus, arranca do nosso peito. Faz-nos, Senhor, agora olhar para nós com sinceridade e perceber quantos defeitos que há em nós, e que, se não forem cuidados por Ti, farão muitas pessoas sofrerem. Ajuda, Senhor, agora a reconciliarmos com aqueles que nos ofenderam. Volta, Senhor, lá na nossa história conosco. Cura as feridas que estão purulentas dentro de nós, as palavras que foram ditas e que feriram, as ações que nos machucaram, os fatos que foram acontecendo, as traições, as impunidades, a violência. Ajuda-me a liberar, a soltar, a arrancar de dentro de mim este grilhão que me prende indevidamente a esta pessoa, a esta situação. Ajudai-me a ficar em comunhão contigo, para que, dando agora o perdão àquele a quem necessita, eu possa experimentar também o vosso perdão e chegar à vossa estatura. Ajudai-me, Senhor, a perdoar e livrai-me de julgar e condenar. Vou ficar sempre unido em comunhão ao Senhor e também ao meu irmão. Perdoai-nos, ó Pai, as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Sei que nós passamos uma hora junto, mas é um pontapé inicial para um exercício, até nos encontrarmos de novo na semana que vem. E o que eu proponho a vocês são apenas duas coisas. Primeiro, em oração, vai lembrando ao longo dessa semana as circunstâncias onde você feriu os outros. Peça ao Espírito Santo para te iluminar. E, se for possível, peça perdão a quem precisa. Vence esse orgulho, vence essa barreira. Começa com o Senhor um tempo de graça. Mas, se não for possível ir até essa pessoa, mandar uma mensagem, falar com ela, em oração peça ao Senhor perdão por ter ofendido a ela, e peça a ela no fundo do seu coração perdão. Sabe por quê? Fazendo primeiro este exercício de reconhecer que ofendeu alguém, nós somos capazes de suportar com mais leveza as ofensas dos outros. O que eu proponho para mim, de hoje até o nosso próximo encontro, é exatamente isso. Onde houver a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, a união. Porque aí, eu lembrando que eu preciso pedir perdão e pedindo perdão, eu sou capaz de distanciar-me dos fatos, de olhar para mim mesmo com tranquilidade, de ter o desejo de perdoar, rezar e dar o perdão àquele que eu preciso. Podemos fazer isso? Um exercício.
todo dia antes de deitar, 15 minutinhos, visitar com o Espírito Santo a minha história e ver: ofendi, Senhor, não somente o seu coração misericordioso, mas ofendi fulano, ciclano, beltrano. Por isso eu peço perdão. E também, talvez, antes de levantar da cama, falar: Jesus, eu preciso dar perdão àquela pessoa, a mim mesmo. Me ajuda. Porque eu quero aprender a amar. Eu quero ser instrumento da sua paz. Eu quero que nesta quaresma seja um tempo de graça e conversão. Porque o que era dividido, o Senhor fez uma unidade. E eu não posso fazer unidade do lado de fora se o meu coração está dividido pelo ressentimento, pela mágoa. Por isso, Mestre, que eu saiba amar, compreender, perdoar, para ser instrumento de sua paz, para viver a unidade contigo, para que o Senhor seja formado em mim nesta quaresma. É o que nós desejamos e é o que nós queremos pedir a Deus para encerrar este retiro. Cristo, quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor. Onde houver ódio e rancor, que eu leve a concórdia, que eu leve o amor. Peça a Ele esta graça. Onde houver o ódio, Onde a ofensa do erro, a ofensa onde que houver dói, falta de perdão, que você leve o que perdão. eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, onde houver a discórdia, leva a união. Que eu leve a união e tua paz. Onde encontrar um irmão, talvez porque eu feri o seu coração. a chorar de tristeza, Quantos corações chorando por causa nossa. sem ter voz e nem vez. Ajuda-me, Senhor, a querer. Quero Meu bem no coração. seu coração semear alegria pra florir gratidão. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Faça essa oração cantando agora. Mestre, Mestre, que eu saiba amar, que eu saiba amar, compreender, perdoar compreender, perdoar e dar o perdão sem querer receber. consolar e não. Quero sempre mais perdoar, trabalhar na conquista Mais uma vez, e vitória da Mestre, paz. que eu saiba amar, compreender, consolar. Mestre, que eu saiba amar, Compreender, perdoar compreender, consolar e dar sem receber. e dar sem receber. Quero sempre mais perdoar, É verdade. trabalhar na conquista e vitória da paz. Onde a ofensa que dói, que eu leve
discórdia, que eu leve a união e tua paz. Que esta bênção confirme no seu coração isso que a Rose cantou agora no finalzinho. Quero sempre mais perdoar. Que por intercessão de Nossa Senhora da Piedade, Mãe e Rainha de clemência, de misericórdia, ela que no seu sim bendito perdoou a humanidade inteira no Filho que ela gerou, que ela interceda por você, para que reconhecendo-se necessitado de perdão, você também aprenda a perdoar. E que por intercessão dela, de São José, o seu castíssimo esposo, desça sobre você, sobre as pessoas que te ofenderam e sobre as pessoas que você ofendeu, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Onde a ofensa que dói, Que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união.